Oi, bom dia, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui, né? Na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós, né? Graças a Deus. Então, hoje eu vou ler aqui a palavra de hoje, que é Cristo, nosso advogado. É João 2, do 1 ao 12. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele nos defende pelos nossos pecados, e não somente nossos, mas também pelo de todo mundo. Pecado de todo mundo, né? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Bem, nós conhecemos que estamos nele, né? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamentos novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes este mandamento antigo, e a palavra desse é o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdade, a luz ilumina, né? Aquele que diz que está na luz, odeia seu irmão, até agora está em trevas. Ele diz que está na luz, mas odeia o irmão, né? Não pode estar na luz, né? Está nas trevas, né? Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram seus olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados seus pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pois, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, nós temos que... li demais, era até o 12 ali, né? Li até o fim aqui. Então, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, pelo nome, né, do Senhor Jesus, são perdoados os pecados, né? Então, eu escrevi aqui, né? Para que não pequeis, né? O pecado leva à ruína, né? Na nossa vida, assim, às vezes muito pecado, assim, leva à ruína, para evitar que nós sejamos envolvidos por ele. O Senhor Deus deixou nas Escrituras o arrependimento e a santidade para aqueles que seguem seus conselhos, para encontrar uma vida feliz, né? Uma vida segura, né? Quando a gente conhece a Deus, parece que a vida da gente fica mais segura. A gente tem mais segurança, assim, né? Até de andar na rua, de ir em algum lugar, assim, estar no ônibus, no lugar público, assim. A gente não fica assim com medo. Ai, que medo, né? A gente parece que está seguro quando está com Deus. Agora, eu já me lembro que uma vez também fiquei bem segura, que eu tinha medo de andar de ônibus. Aconteceu uma coisa comigo, né, assim, até acho que eu vou contar para vocês. Eu trabalhava ali na Praça Tiradentes, para os Dócimo, né, e daí eu tomava o ônibus ali do Bacaxiri e descia ali bem do ladinho da catedral, ali era o final do ponto do ônibus, né, não era como é agora, né. E daí tinha um moço, a gente chamava ele de maloqueiro, porque eu conhecia ele desde que eu era menina. E ele sempre estava agitado, ele berrava, aquele homem nunca deu um sorriso. Assim, ele sempre estava brabo, andava lá no Bacaxiri, para lá e para cá, né? E a gente tinha medo mesmo dele, assim, né? Na época eu tinha medo, né?
E daí eu cresci e aquele homem continua, não sei se já morreu, mas eu acho que nem morreu ainda, né? E daí ele estava no ônibus, né? E daí eu estava com uma amiga minha, o marido dela, e o ônibus estava lotado, a gente estava de pé no ônibus, né? E daí quando eu estava quase chegando ali na Praça Tiradentes, para a gente descer do ônibus, né? Esse maloqueiro, ele me deu um tapa no meu rosto, assim, mas bem forte. Fiquei toda vermelha, assim, roxa, né? Daí o ônibus, como estava lotado, né? Daí tinha não sei se era um sargento da base aérea ou era um outro militar, estava no ônibus lá na frente, daí ele ficou ali na porta, daí esperando, me pegou assim para tirar do ônibus, né? Daí ficou esperando ele, assim, a gente chamava de maloqueiro, né? E daí segurou ele, daí quando eu... primeiro desceu ele, daí ele segurou ele. Daí quando eu desci, ele falou assim, eu vou te matar um dia. Ele falou assim para mim. Eu acho que alguém mexeu com ele no ônibus, e ele pensou que era eu. Mas não era eu, não fiz nada para ele, nada mesmo, né? E daí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu ia trabalhar assim, já com medo daí. E cheguei até a ponto de quase perguntar se eu podia dormir lá no meu trabalho, de tanto medo que eu tinha de andar de ônibus, de sair na rua. Foi essa época, eu fiquei com muito medo e fiquei... A gente não falava muito em depressão, né? Mas eu acho que fiquei até com depressão, porque eu não queria sair de lá, eu queria dormir lá, morar lá dentro, sabe? Para não tomar o ônibus, né? Imagine como a gente fica, né? Então, essas coisas são... Então, para a gente ter uma vida feliz, segura, né? Mas, se por exemplo, a pessoa vier a pecar por ignorância, ou por falha, por inexperiência, né? E se arrepender, né? E não pecarem mais, né? Não fazem mais aquilo que fazia, né? Daí, na Bíblia, a gente se simpatiza com as palavras sagradas, né? E a gente tem que sacrificar as nossas vontades também, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, mas não é bom, não é correto, né? Então a gente não faz aquilo, né? A gente vai dia a dia, não é assim rápido, né? Até eu pus aqui, né? Agradar a Deus é no dia a dia, né? Para cumprir os seus mandamentos, né? Então, mas daí a gente anda mais seguro. Eu já não tenho medo assim, não, eu um dia até estava saindo aqui de casa, da casa do meu filho, que mora aqui na mesma rua de casa, né? Foi na véspera, acho que do Natal, assim, de queria que a gente fosse jantar lá. E daí, e de manhã eu tinha saído com o Ariel, né? Tinha ido no mercado e eu vi um casal, né? Assim, meio parado, eu olhei assim, eu falei, não sei o que, estou desconfiada daquele casal ali, eles estão meio esquisito, né? Mas acontece que o Ariel conhecia eles ali da pracinha, que ele dava aula também ali, né, de futebol. E daí, quando eu saí do portão assim para fora, estavam todos ali na frente já, né, minha neta esperando ali tudo, e eu vi esse casal, e fiquei com tanto medo, e já estava na igreja, já estava na igreja, fiquei com medo, disse, vamos, Juliana, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu pensei que eles eram assaltantes, estavam assaltando ali. E daí ela me levou sem saber o que, né? Cheguei lá, meu coração batia assim, né? Pensei que aquele casal estava assaltando. A gente põe na cabeça essas coisas assim, né? Então, às vezes não é bom, né? Também, né? A gente tá com Deus e ali eu falhei mesmo, porque eu pensei mal deles, né? E eu, não, eu conheço esse casal, e ela falou, estão sempre ali na pracinha, eles são assim mesmo, eles começam com todo mundo na rua, né? Então a gente precisa prestar atenção, né, nessas coisas assim que, para a gente andar seguro, tem que estar com Deus. Daí, estando com Deus verdadeiro, né? Como eu fiquei com medo ali desse casal, eu estava com Deus, mas eu acho que eu não estava bem firme ainda, né? Porque se eu tivesse bem firme, como estou hoje, né? Eu não teria medo, não tenho mais medo assim, né? Se bem que a gente tem que vigiar também, né? Vigiar, olhar, ver bem, tudo, né? A gente sempre tem que estar vigiando, mas Deus estando com a gente está seguro, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e sejam abençoados em todos os sentidos da vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau.